necessária para a leitura, nos harmonizar, cada um de nós em um lugar diferente, situações diferentes. Então, isso muito nos ajudará a concentração para assistir a palestra, que também é necessário a nossa concentração, a nossa atenção para um companheiro que facilitará o estudo para nós no dia de hoje. A nossa página de hoje é um comentário de Emmanuel com psicografia de Chico Xavier no livro Vinha de Luz. Intitula-se Não Se Envergonhar. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 26, e diz: porque qualquer de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Muitos aprendizes existem satisfeitos consigo mesmos, tão somente em razão de algumas afirmativas quixotescas. Congregam-se em grandes discussões atrabiliares e irracíveis, tentando convencer gregos e troianos relativamente à fé religiosa, e quando interpelados sobre a fúria em que se comprazem, na imposição dos pontos de vista que eles são próprios, costumam redarguir que é imprescindível não nos envergonharmos do Mestre, nem de seus ensinamentos perante a multidão. Todavia, por vezes, a preocupação de preservar o cristianismo não passa de posição meramente verbal. Tais defensores do Cristo andam esquecidos de que, antes de tudo, é indispensável não esquecer os princípios sublimes diante das tarefas de cada dia. A vida de um homem é sua própria confissão pública. A conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. Muito infantis, o trovão da voz e a mímica verbalista, filhos da vaidade individual, junto de ouvintes incompreensivos e complacentes, com pleno esquecimento dos necessários testemunhos com o mestre na oficina de trabalho comum e no lar purificador. Torna-se indispensável não se envergonhar do aprendiz de Jesus, não em permeios calorosos, nas quais cada contendor regressa mais inesperado, mas sim perante as situações aparentemente insignificantes ou eminentemente expressivas, em que se pede ao crente o exemplo de amor, renúncia e sacrifício pessoal que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime. Senhor Jesus, amado Mestre, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos no Teu nome, todos amigos, através do Teu ministério, que onde estiver reunidas duas ou mais pessoas em Teu nome, ali estarás presente. Pedimos também, Senhor, para o nosso companheiro, que hoje facilitará o seu canal, a sua Joana. Pedimos que, através dos teus mensageiros, da espiritualidade maior, do Brasil, fortaleça as famílias, os companheiros que assistem a palestra de hoje. Pedimos a bênção do Senhor para aqueles companheiros e companheiras que estão na caminhada aqui, e também aqueles que por alguma razão não estarão aqui hoje conosco. Pedimos a bênção do Senhor ao teu servo do Espírito Santo, o mentor espiritual desta casa, e de toda a espiritualidade maior que nos assiste e que hoje preparou esta reunião para nós. Em teu nome, Senhor, e junto com essa aqui, em nome do Espírito Santo, em nome de todo bem, de toda espiritualidade, mas sobretudo
em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, pedimos permissão para o início de mais uma reunião de estudo doutrinário do Palácio desta casa. Assim seja. Dependendo do palestrante, nós lemos algumas perguntas. Você pode entrar direto? Não, pode ler. Pode ler? Por favor, podem pegar o livro dos Espíritos na pergunta 291, relação de simpatia e de antipatia entre os espíritos, metades eternas. Faremos a leitura de algumas perguntas e respostas. 291. Além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, voltam-se os espíritos recíprocas afeições particulares? Do mesmo modo que os homens, sendo porém que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes de corpo material, porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Pergunta 292. Alimentam ódio entre si os espíritos? Só entre os espíritos impuros há ódio, e são eles que insuflam nos homens as inimizades e as dissensões. 293. Conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos, dois seres que foram inimigos na Terra? Não. Compreenderão que era estudo do ódio que se votavam mutuamente e coeriam o motivo inspirado. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, enquanto se não purificam. Se foi unicamente o interesse material que os inimizou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam. Não havendo entre eles antipatia que tenha deixado de existir a causa de suas desavenças, aproximam-se uns dos outros com prazer. Comentário de Kardec. Sucede como entre dois colegiais que, chegando à idade da ponderação, reconhecem a puerilidade das suas dissensões infantis e deixam de se malquerer. Pergunta 296. São suscetíveis de... Bom, meus irmãos, nós vemos aqui, nesses itens, que os espíritos, quando respondem a Kardec, boa parte dessas respostas, elas têm elas estão focadas principalmente para espíritos superiores. Muitas dessas respostas nós vamos entender que elas são dadas dentro do enfoque o seguinte: o espírito superior, que é desapegado das ideias terrenas, desencarnando com ódio, ou que já não, de repente ele nem ódio mais está, ele não vai levar esse ódio, essa antipatia para o outro lado. Agora, espíritos inferiores, espíritos vulgares, desencarnando com ódio, isso não desaparece de uma hora para outra. Senão, nós não existiria o que na Terra? Qual o maior mal da Terra? Vocês sabem? Qual é o maior mal do nosso planeta atualmente, e já há algum tempo? A obsessão. Se os espíritos, ao desencarnarem, chegando no mundo espiritual, não sentissem ódio, a obsessão não existiria. Há um caso interessante, num estudo que foi feito numa casa espírita, foi convidado uma pessoa e ele era adepto da Umbanda. E ele estava lá no público, na palestra, e o dirigente da casa, que era o orador, ele no meio da palestra fez uma crítica à Umbanda. O convidado nada falou, nada comentou,
foi embora. Passou-se 5 anos e esse presidente da Casa Espírita, ele ficou com uma doença nas pernas muito grave, e os médicos não achavam o que era aquilo. Então, paralelamente à terapêutica médica, ele foi a terapêutica desobsessiva. Na segunda ou terceira reunião de desobsessão para aquele dirigente, veio uma pessoa com muita raiva. Você não lembra de mim não, né? Eu sou fulano de tal. Eu estive aqui, vocês me convidaram para assistir uma palestra e você falou mal da Umbanda. Desde aquele dia que eu te odeio. Ele já tinha desencarnado há uns 3 anos, e como ele tinha uma mágoa muito profunda por aquele evento, ele, ao desencarnar, houve uma sintonia de dívida e ele desencarnou com problemas na perna. O presidente da Casa Espírita médico acabou tendo, por repercussão vibratória, a mesma enfermidade. O que aconteceu? Foi esclarecido, entidades ligadas a Umbanda vieram ajudar ele, e ele chorou muito, e ele acordou para a ilusão dos sentimentos que ele estava e foi levado. Aconteceu o que depois disso? Um milagre. Você já viu um milagre acontecer? Às vezes acontece um milagre. Ele ficou curado, ele acordou, o presidente da Casa Espírita acordou curado, e ele aprendeu uma lição, como a gente precisa na vida humana saber se relacionar uns com os outros, porque os espíritos que são antipáticos no além, eles foram, essa antipatia começou aonde? Na Terra. A antipatia começou na Terra. Então onde que a gente tem que vigiar? É no aqui e agora. Nós precisamos entender que todas essas questões na língua grega existe a palavra chamada pathos. Não são os patos, não. Pathos quer dizer emoção, paixão. A palavra paixão, nossa, vem dessa palavra, pathos. A palavra simpatia vem daí, simpáticos. Antipatia, empatia. E quando a pessoa não tem sentimento nenhum, o que ela é? Apatos. Apatia. Essas palavras, e ainda tem uma outra também, que tem a ver com obsessão e tem a ver com doença. Patologia. Tem muitas palavras derivadas dessa palavra patos. A simpatia que nós votamos uns para com os outros está atrelado a diversos fatores que são culturais. Você é vascaíno, o outro é vascaíno. Então, ele está com a camisa do Vasco, você gosta que ele é vascaíno, vocês vão assistir o jogo do Vasco. Mas o outro é flamenguista. Aí já tem uma porque ele é vascaíno, a filha quis ser flamenguista. Já há uma crise familiar porque a filha não quis seguir o Vasco. Isso pode ser algo sem nenhuma importância na vida da pessoa, ou pode chegar, como chegou na rua que eu moro, a assassinato. Esse problema de torcida, encarnação, chegou a assassinato. Vizinhos se mataram, ou melhor, um assassinou o outro, não sobreviveu, o que matou sobreviveu, por causa de problema de Vasco e Flamengo. Então a gente vê o que? A paixão, a antipatia, ela foi tão grande que gerou o assassinato. Muitos assassinatos, eles acontecem devido a isso. Já foram feitas pesquisas em que, em locais em que se limitam a bebida, o álcool, o número de assassinatos diminui.
Há uma relação muito grande entre a pessoa estar alcoolizada e ela exacerbar aquilo que aconteceu com esse senhor que desencarnou. Ele trazia o que dentro dele? Uma mágoa profunda. Muitas vezes com álcool a pessoa extravasa. Por isso que no carnaval, mas não é só carnaval, o pessoal fala no carnaval, às vezes até menos no carnaval, mas no Rock in Rio, qualquer evento musical, qualquer evento, qualquer festa, até Ano Novo, você está lá em Copacabana e está todo mundo enchendo o pote. Pode acontecer isso. Aonde tem bebida alcoólica e sentimentos, emoções reprimidas, pode acontecer algo de negativo. Nós precisamos trabalhar o que dentro da gente? A clareza das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Nós precisamos trabalhar o autoconhecimento. O Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, orienta para que toda noite nós façamos uma retrospectiva do nosso dia. Se nós ajudamos todas as pessoas que nós podíamos ajudar, se alguém ficou magoado, se nós discutimos, se nós não olhamos uma pessoa com um olhar correto. Essa retrospectiva, ela faz uma higiene mental. Todos nós deveríamos fazer. Quem dá passe precisa fazer. Quem participa de reunião mediúnica tem urgência de fazer isso todo dia, porque você precisa estar limpo. Você precisa iniciar um processo de limpeza interna, tirando todas as emoções antipáticas. Nós temos aquela mania, porque nós vamos falar de nós, espíritos, porque quando a gente chegar lá é só consequência. Então vamos trabalhar algumas questõezinhas. Antipatia. Nossa antipatia denuncia nossa inferioridade espiritual. Se hoje eu sou uma pessoa que tem desafeições, que alguma pessoa eu considero minha inimiga, ou eu não gosto dela, ou aquela expressão bem nossa, meu santo não vai com dele, isso demonstra, acima de tudo, que quem sente isso, quem exterioriza isso, ainda está na barbárie. Voltando aos gregos, os gregos inventaram essa palavra barbárie. Eles chamavam todo não grego que não se cultuava, não gostava da filosofia, do teatro, das artes. Ele chamava todo não grego de barbarói. São barbaróis, são nem humanos. Ficou essa palavra, os romanos usaram também para se referir aos outros povos, até os que invadiram Roma, né? E nós ficamos com essa ideia, barbárie. Nós somos espíritos reencarnados no ano de 2012, mas boa parte da população hoje que está na Terra reencarnada, se fosse colocada 3.000 anos atrás, reproduziria as mesmas atitudes. Isso é doloroso de dizer, mas o avanço é muito lento. Basta olhar para nós mesmos. Temos o conhecimento espírita, sabemos que não somos corpo físico, sabemos que ninguém morre e sabemos que ninguém é vítima, mas muitas vezes a gente ainda alimenta nada. Existem algumas questões chaves para o nosso raciocínio, questões chaves que nos ajudam a entender essa questão da simpatia e da antipatia, para que quando nós cheguemos no além, a gente não tenha o problema que esse companheiro teve, da gente ter que parar numa sessão de desobsessão, ter que ser esclarecido porque desencarnou cheio de mágoa. Porque não é que você queira ser obsessor, não.
Alguém aqui quer ser professor? Alguém quer ser? Ninguém quer ser, não. Mas o problema não é esse, gente. O problema é o que vai dentro de você. O mundo espiritual, o mundo astral, o mundo mais próximo aqui da Terra, ele é um mundo emocional. Se você não tem um mínimo de controle das suas emoções, você é como que arrastado pelas forças da atração àquilo que você está atrelado. Não depende de você querer. Porque quem quer sofrer? Ninguém quer sofrer. Mas são forças. Isso, quem já leu o livro Memórias de Suicida, sabe disso. O suicida, tem relatos lá que a pessoa ela se suicidou, está desesperada, fica um tempo presa ao corpo e num dado momento passa uma multidão, uma nuvem cheia de suicidas. Ele é levado, ele não é que ele queira. A força da afinidade é uma força magnética. A energia, ela não tem espaço nem tempo. Se você estiver com um parente, um amigo lá no Japão, você pegar o telefone e desejar tudo de bom para ele está lá no Japão. Ele recebe um fluxo de energia, porque energia não tem espaço nem tempo, tem distância para energia. A simpatia, muitas vezes ela acontece devido às afinidades. Torcida de futebol, ideais, né? Nós queremos lutar para a limpeza daqueles rios. Estão aceorando o Rio Guandu. Então o Rio Guandu, daqui a algum tempo, nós teremos séria dificuldade em ter água. Então é uma bandeira, a pessoa leva essa bandeira em vários lugares, quer conscientizar o povo sobre a questão do aceoramento, ou seja, aterrando, né? O Rio Guandu está cada vez mais afinizando e vai repercutir para todos. É uma bandeira. Então juntam pessoas com esse ideal. Há uma simpatia. Existem pessoas enfermas no hospital de Curupaiti, no hospital de Sente Moretti, no hospital de Santa Maria, de tuberculose. As pessoas se juntam e vão trabalhar juntos, levando uma palavra amiga, um abraço, uma prece a essas pessoas. Há um interesse mútuo ali de ajudar aquelas pessoas. Então há uma afinidade. Então as afinidades, elas podem acontecer nas mais variadas situações. Agora, nosso dever no campo da afinidade, como espíritas, é entender o seguinte: existem afinidades que nós alimentamos há séculos. Às vezes, dois guerreiros se reconhecem. Você olha para aquele jovenzinho e vê os traços dele. Aí você intui, você não fala nada. Esse menino foi guerreiro. Aí daqui a pouco ele diz: não, que eu luto jiu-jitsu. Aí, mais um ponto para a sua ideia. Aí daqui a pouco: não, que eu fiz terapia no ano passado e mostrou que eu era guerreiro. Então confirmou aquilo que você intuitivamente já percebeu. A próxima intuição, você percebeu o seguinte: eram guerreiros juntos, estavam juntos lutando. Isso a gente vê muito no movimento espírita. Pessoas que lutaram, pessoas que foram padres jesuítas e que estiveram no Brasil no século XVI evangelizando os índios, pessoas que foram capatazes de fazenda, né? Ou que foram escravos na mesma fazenda. A gente conhece um grupo de pessoas ligadas ao Arautos. Todas aquelas pessoas, ao longo de 20 anos, uma mesma situação nas reuniões de obsessão ia acontecendo. Aí eu comecei a pensar: peraí, vamos fazer um quebra-cabeça. E era sempre a mesma fazenda na Bahia.
em que boa parte das pessoas que já passaram pelo Araújo, ou elas foram escravas, ou elas foram senhor de escravo, ou foram capataz, ou numa vida com uma fazenda demorou muito tempo, ou numa vida a pessoa foi sinhazinha, na outra ela foi escrava da mesma fazenda. Então isso vai acontecendo com todos nós. Nós vamos nos unindo em grupos que temos vivências no passado, juntas. E qual é o nosso desafio? Elevar o nosso nível de afinidade. Porque se nós deixarmos, nós repetimos as mesmas situações de erro, de visão equívoca do passado. Porque isso, o passado, está presente em nós. Aqui, cada um de nós é embaixador de todas as suas vidas. Essas vidas, elas repercutem no nosso psiquismo. E se eu encontro uma pessoa afim, então aquilo que nós gostávamos de fazer lá na França, há 100 anos atrás, se a gente não vigiar, mesmo sendo espírita, os dois juntos, eles vão fazer. E se aquilo não era uma coisa, digamos assim, evolutiva, os dois vão se tornar cúmplices, parceiros de farra. Por quê? Por causa da afinidade, que vai soar maior do que os conceitos que essa pessoa hoje alimenta. Se a vontade de criticar, ou de fofocar, ou de meter o malho, ou de pisar, é uma coisa muito forte que se fazia junto há 300 anos lá na França, uma vez junto, você sabe que aquela pessoa é uma parceira, é uma anteninha que a gente tem. A gente não sabe nada que aquela pessoa teve na nossa vida passada, mas você percebe que aquela pessoa te dá espaço para você falar sobre aquilo. Aí você vem. Então o nosso desafio qual é? Ao identificar isso em nós, opa, agora não, agora vamos nivelar por cima, porque se o outro estiver interessado em crescer, ele vem junto. Se ele não tiver em crescer, o que o livro nos diz aqui? No item 302. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos ou na uniformidade dos conhecimentos adquiridos, na igualdade dos graus de elevação. Se aquela pessoa não quer crescer, ela é um preguiçoso, como responde no subitem A do 303, você vai. Porque o mais importante é nós nos afinizarmos com os ideais nobres. A afinidade, simpatizar com as coisas inferiores, eu acho que ninguém mais quer. Porque todo mundo aqui respondeu a minha questão, que ninguém quer voltar a ser obsessor. Vou fazer outra questão. Deixa eu só beber aqui Tem um lugar aí muito conhecido, passou aí no cinema e tudo. Nós chamamos ele de umbral. Quem quer ir para lá, e não para trabalhar, mas para passar uma temporada lá? Quem gostaria? Desencarnar e ser arrastado para lá? Eu acho que ninguém quer. Sabe por quê? Porque todos nós queremos ser felizes. Só que, qual é o nosso problema? Nós, além de queremos ser felizes, nós somos egoístas. E aí o egoísmo, ele traz uma série de problemas, porque a gente torna-se individualista, só pensa na gente, no que é melhor para nós, em aparecer, em ostentar, vem o orgulho, vem a vaidade, vem a indiferença, vem a tendência a sempre antipatizar com os outros, está sempre agastado, está sempre irritado. Ninguém quer ir, mas você já está. Porque o umbral, ele não é um lugar lá no mundo espiritual. Ele é um estado de consciência. Só que quando desencarna, a pessoa que está nesse estado de consciência se junta com seus afins. 1 milhão de pessoas juntas cria uma região. Certo?
Então, a existência do umbral só é possível porque nós entramos nesse tipo de sintonia de pensamento. Não são eles, seres extraterrestres, os espíritos, aquela nuvem, branco, não é nada disso não, é gente como a gente, somos nós. O umbral deixará de existir no dia em que a humanidade não pensar mais em guerra, não pensar mais em ódio, não pensar mais em conquistar. Hoje nós temos uma prosperidade, o mundo nunca teve tanta prosperidade. São automóveis rápidos, celulares, naves, aviões, computadores, há uma fartura de conhecimento. Você digita uma palavra lá, simpatia, aí vem tudo. Você se torna doutor por 10 minutos, porque você só reproduz o que está lá, né? Tem 300 textos sobre o assunto. Essa fartura, gente, de conhecimento nunca existiu no mundo. No entanto, apesar disso, ainda tem gente hoje, nesse instante, nesse momento, morrendo com fome. Tem gente hoje mulheres sendo assassinadas por serem mulheres. Tem países. Nós mandamos ontem, recebemos um e-mail de crianças queimadas na Palestina. Aí mandei para algumas pessoas conhecidas. Eu falei, olha, só abre as fotos quem não for muito sensível, quer dizer, mais são fortes. Nessa guerra lá entre Israel e Palestina, um monte de criança queimada. Aí as fotos, coisa triste de se ver, mas é o que está acontecendo no mundo hoje, gente. Esse é o mundo que a gente ainda vive. Não existe umbral? Claro que existe. Quem fez isso? Da onde veio? Veio das esferas mais superiores, do plano superior, que ainda traz essa tendência dentro de si? Nós vivemos hoje um momento muito bonito na Terra, em que esses conhecimentos podem nos trazer muitas possibilidades de crescimento, se quisermos. Porque o desejo é que nem a lâmpada de Aladino. Vocês conhecem a lâmpada de Aladino? A lâmpada de Aladino na Ásia, no Oriente, eles usavam lâmpadas antigamente com azeite, né? Então você botava azeite ali dentro, botava um pavio e aquilo era uma lâmpada. Na história de Aladim, o Aladim entra num túnel e pega a lâmpada. E aí a lâmpada está muito suja, ele quer limpar a lâmpada. E sai um gênio. E o gênio fala o que para ele? Eu te concedo o quê? 3 desejos. E aí decorre a história e tudo mais. A lâmpada de Aladim é o Evangelho de Jesus. Se nós conseguirmos limpar a nossa consciência com o Evangelho, a gente consegue todos os desejos espirituais. Não é ganhar na Mega Sena da virada. Alguém ganhou aí na Mega Sena da virada? Não é isso não, gente. Não é ser o novo Brad Pitt, nem a nova Angelina Jolie. Não é isso também não. Não é ter o carro de 500 mil reais. Outro dia eu estava em Jacarepaguá, parei no trânsito, aí parou um carro na minha frente. Eu nunca tinha visto aquele carro na minha vida, um carro grandão, todo requintado, e tinha um Jaguar assim, na frente do carro, assim, Jaguar. Aí alguém gritou, fulano, como é que é o nome? É uma dançarina, foi mulher do Belo, Viviane Araújo. Alguém gritou, Viviane Araújo, chefe da torcida do Flamengo. Aí eu olhei para dentro do carro, estava ela lá dirigindo. Aí eu fui ver o preço do carro, o cara era 300 mil reais. Isso na época que ela era, tem uns 8 anos isso, 8 ou 9 anos. Era 300 mil reais o carro. Foi presente dele esse carro. Não é isso que a gente vai conseguir com a lâmpada do Evangelho, não.
O que a gente vai conseguir é o autoconhecimento. O que a gente vai conseguir é se livrar definitivamente das nossas sombras do passado, do velho guerreiro, do nazista interior. Nós vivemos um momento interessante em que o nazismo aconteceu lá em 45, 39, 45, e uma pleiade de espíritos daquela época estão reencarnados no Brasil e em outras partes do mundo. Mas tem espírita e espíritos que não são espíritas que foram nazistas. Porque o nazismo, de alguma forma, ele acreditava na superioridade da evolução deles. Então, às vezes, você precisa observar os seus pensamentos. Se você se julga, não, eu sou espírita, eu sou muito mais evoluído do que todo mundo, nossos irmãozinhos inferiores. Olha aí, se você não foi um nazista aí O sobrinho do Chico Xavier tinha um sobrinho, que ele, com 5, 6 anos, começou a desenhar, fazer uns desenhos. Alguém se interessou por aquele desenho? Engraçado, uma criança de 5, 6 anos fazer esse desenho. Sabe o que era o desenho? Era o cockpit. Cockpit é o local onde fica o piloto de avião. Era o cockpit de um avião da Segunda Guerra Mundial, da Inglaterra, Royal Air Force. Aí o Chico ele foi piloto, morreu na Segunda Guerra. Então tem muita gente que está reencarnada hoje com a gente, muitos de nós, que fomos, que lutamos lá. O que nós precisamos? Muitas vezes, na casa espírita, você tem um que participou da resistência francesa e um que foi alemão. Eu já vi isso, sem querer eu vi. Um colega nosso, eu insisti ali em Curupaiti, aí ele contou pra gente um sonho que ele teve uma vez. Ele se viu como oficial alemão e pegava assim um monte de rancenianos e empurrava pelo abismo. Aquele sonho, ele não estava questionando se o sonho era real ou não. Para ele foi real. Foi uma coisa que não foi uma recordação de vida passada bem recente. Então ele tinha medo de ir para o Paiti, por quê? Ele usava a lógica espírita, mas de uma forma meio... O que ele tinha medo? Você sabe de quê? Não. Hein? De contrair a doença. Ele nunca foi, até hoje. Ele nunca foi. Nunca foi. Ele tinha um bloqueio, tem um bloqueio, que ele tem um medo de ver e de contrair a doença. Aí eu falei para ele até aquilo que falaram para o Divaldo uma vez, não sei se vocês sabem. Fulano, se você não for lá, você vai ficar lá. Aí ele, mas para ele não adiantava. E tinha um companheiro também que eu conheci, que era também conhecido dele, que tinha todos os processos, quando fez a obsessão para ele, ligados à resistência francesa. E os dois, num dado momento, eram amigos e estavam na mesma casa espírita. Se você... A gente não sabe, mas quem sabe essas pessoas não se encontraram na Segunda Guerra? Quem sabe não estiveram em lados opostos? Aí a gente começa a perceber que as nossas simpatias e antipatias, elas não são tão gratuitas quanto parecem. E no caso nosso, que temos o conhecimento espírita, nós precisamos entender o seguinte: se eu tenho antipatia, tem duas questões que eu preciso ver. Primeiro, as questões ligadas a outras vidas. Aquela pessoa pode ter sido alguém ligado a outras vidas e que nós temos algum problema. Se nós temos algum problema e nós estamos juntos de novo, foi por acaso? Deus brinca com a gente, vamos botar eles juntos para que eles se matem de novo. É isso que Deus faz? Por que eles estão juntos de novo, gente? Na mesma família, no mesmo trabalho, na mesma casa espírita. Hein? Reconciliação, resgate, mas um resgate não de agressão mútua. Reconciliação. Todos nós
temos centenas, milhares de encarnações, gente. Não é 5, 6 não. Outro dia a pessoa perguntou: eu acho que eu estou na minha 3ª encarnação. É mentira. Meu amigo, você vem de evolução espiritual, ó. Você já teve milhares de encarnações em outros reinos, agora está aqui no reino humano. Você está evoluindo. São muitas e muitas, se perdem. E gente, hoje é o nosso melhor. Nós hoje somos o mais evoluído de todos os outros eus que nós vivemos. Então, eu tive uma vida no Egito. Eu tive uma vida onde? Na Roma Antiga. Gente, é melhor nem saber. Às vezes você até sabe. Presta atenção nos seus sonhos. Eu falo isso lá para o grupo de estudo de mediunidade. Gente, as vidas passadas, só um adendozinho. É bom passar, né? Repassar. Vocês sofrerem com isso também. As vidas passadas, como diz o Milton Menezes, elas não estão lá no passado, elas estão aqui. Se vocês tiverem curiosidade, lá no nosso grupo, ninguém fez. Anota seus sonhos diariamente durante 1 ano. 1 ano. Depois, repassa. Você vai ver como a gente tem coisas no nosso sonho que mostram as nossas vidas. Mas isso aqui foi o filme que eu vi. Sempre é o filme? Sempre é a novela? Sempre é o assunto? Se alguém tentar fazer esse teste, depois me conta, ano que vem, o resultado disso. Por quê? Porque nós estamos o tempo todo com essas vidas aqui pululando, nos influenciando. Então, as antipatias, elas precisam ser entendidas como um momento de desafio para o nosso crescimento. É uma prioridade na nossa vida. Toda antipatia é uma ex-vítima nossa. Mas se eu não tive nenhuma vida com aquela pessoa, não tem problema. O que a psicologia nos diz? A psicologia chama de projeção. Você está projetando no outro algo que está dentro de você, ou que o teu psiquismo projeta. A pessoa não é aquilo, a pessoa não tem relação contigo, mas a tua antipatia àquela pessoa quer dizer o seguinte, que a luz vermelha também está tocando. É algo que você precisa resolver. Não é ele o problema da tua antipatia, porque os outros não são a causa da nossa felicidade ou infelicidade. O problema da tua antipatia àquela pessoa pode até não ser coisa de outra vida. Pode ser algo que você precisa, pode ser não, é algo que você precisa analisar. A sua antipatia a ele está sinalizando, hora de você analisar. O que essa pessoa você enxerga nele? Às vezes a pessoa não tem nada, é só uma projeção. Você projeta na pessoa algo que na verdade a pessoa não é. Quer ver um exemplo mais simples? Só para a gente entender isso. O jovenzinho é orador. Ele está lá, 23 anos, orador, espírita, fala na casa espírita, faz estudo na mocidade. E aí a jovenzinha olha, ele é espírito superior. Ele deve ser um santo. Esse deve ser o homem ideal. Aí quando casa, que vai conviver no mesmo teto, cai aquela máscara, cai a ilusão. Na verdade, ele, o jovenzinho, ele não criou essa condição. A outra pessoa que projetou nele, ele gostava de falar, ele gostava de estudar, sempre gostou. Então a outra pessoa projetava nele aquela imagem de, não, esse daí, quando ele anda, até Jesus bate palma. Mas isso daí, gente, é projeção. Nós precisamos o quê? Nas projeções antipáticas, identificar o que há de errado na gente. Todo traço de antipatia, mágoa, ódio, precisa ser trabalhado para que quando nós cheguemos no mundo espiritual, nós possamos estar
livres desse peso. Nós já trabalhamos isso. Nós não vamos sofrer forças de arrastão. O livro Voltei, do irmão Jacob, é o tipo de livro que todo espírita deve ler. Há uma lista de livros que eu sempre digo assim, né? Lá no Arautos, quando eu digo, o Carlos está sentado lá atrás, aí ele faz assim, eu falo assim: não morram antes de ler, porque o Carlos não gosta de falar de morrer, né? É desencarnar, ninguém morre. Mas eu falo de propósito mesmo para provocar. Não morram antes de ler. Voltei, tá? Se alguém aqui ainda não leu, priorize nos seus livros, tira um pouco os romances e põe esse livro. Esse livro é fundamental, como um todo. Eu não vou contar o livro todo aqui, vou passar uma passagem em que a caravana de espíritos desencarnados estão chegando perto de uma cidade espiritual luminosa. E há uma ponte de luz. Dr. Bezerra de Menezes está conduzindo aquele grupo de espíritos desencarnados. Eles acabaram de desencarnar e estão sendo levados. O irmão Jacob está nesse grupo. Mas um outro irmão que está no grupo, quando vê a cidade espiritual luminosa e as suas vibrações, ele se desespera. Não, eu matei, eu não tenho mérito para passar lá. E nisso, eles estão atravessando a região umbralina. Aí os irmãos que não estão na caravana de luz, estão do lado de fora, começar a gritar aqui: assassino não passa, assassino não passa, fica aqui. O que é isso? A consciência de culpa dele. Aí eu estou dizendo: não, você fez isso, mas no resto da sua vida você trabalhou, você se pautou, você corrigiu o seu erro, então você merece. Ponha você o seu pensamento em sintonia. Estou falando com as minhas palavras, né? Quem lê o livro depois vai ver na íntegra. E aí ele se alinha, ele pede ao irmão Jacob para recitar uma prece. Ele recita o Salmo, se não me engano, o Salmo 23. O Senhor, né? Ele recita. Jacob era espírita, mas era judeu também, então tinha os salmos todos em mente. E aí a caravana, o nível se eleva, aquela prece maravilhosa, o Salmo 23, uma prece maravilhosa, muito, né, emocionante, né? E aí a caravana passa pela ponte de luz. Vejam bem, o nosso problema qual é? A nossa consciência. Não adianta a gente tentar mascarar a nossa consciência. Uma vez no mundo espiritual, nós estamos nus e crus. Cada um vai, como foi dito aqui, cada um fica na simpatia que lhe é afim. Nós precisamos então trabalhar aqui e agora as nossas antipatias. O espírita precisa eliminar, logo no primeiro ano de vida espírita, uma frase, a seguinte frase: eu odeio fulano. Isso tem que sair do teu vocabulário, do nosso vocabulário. Você não pode mais expressar isso. Eu não gosto dela. Isso daí é o tipo de coisa que denuncia a nossa barbárie. Se nós ainda estamos na barbárie, que tipo de companhia espiritual nós temos? Só companhias inferiores. Tem um conhecido nosso que ele teve uma experiência muito interessante. Como ele sabe que eu gosto dessas coisas, a gente que não tem, a gente gosta de ler essas fofocas espirituais, né? Então, já desencarnou, falou pra gente, ele estava na Praça Tiradentes. E aí, aconteceu, ele tinha evidência. Uma evidência comum. O que é evidência, clara evidência comum? Geralmente ele só via espírito na reunião mediúnica. Uma vez ou outra, numa palestra, alguma coisa assim. Ele estava na Praça Tiradentes e uma voz falou para ele assim: preste atenção, vamos ampliar. Ele identificou a voz, era a voz do mentor dele. Eles abriram a evidência dele na Praça Tiradentes. Ele teve uma evidência, se não foi de 100%, foi quase. E o que ele viu? As pessoas na Praça Tiradentes, né, para lá e para cá,
Aí o mentor, observa. Não é isso aí para observar isso aí não. Quem está sozinho aí? Daquela multidão na Praça Tiradentes, vai para cá, vai para lá. Quantas pessoas ele conseguia ver, sabe, multidão de espíritos desencarnados. Dos encarnados, os encarnados, o mentor perguntou: quantos estão sozinhos? Vou perguntar a vocês. Aquela multidão de gente para lá e para cá no centro da cidade, quantos estavam sozinhos? A gente fala isso como teoria, né? Ele se emocionou, ele viu. Ninguém estava sem companhia espiritual. Algumas companhias boas, outras não boas, outras neutras, outras ligadas à profissão da pessoa. Ninguém estava sozinho. Então, isso que o Livro dos Espíritos nos diz, isso não é uma teoria bonitinha para enfeitar, filmezinho, não. Isso é realidade, gente. Se eu digo eu odeio, eu não gosto, o Espírito Superior, ele não tem como ficar em sintonia com uma pessoa que ainda alimenta esse tipo de sentimento. Não é que ele não queira, não. É que ele vai ter que priorizar quem? Quem diz, eu quero gostar, eu quero amar, eu quero ajudar. Porque o Espírito Superior está onde está a necessidade. Aquele que ainda se alimenta. Não. Esse miserável só deu isso. Gente, o que a lei espiritual diz pra gente? Tudo a gente deve conquistar com o quê? O nosso esforço. Se alguém te dá R$1, você tem que ver com simpatia. Porque simpatia, tem um bloco no Rio, né? Não sei se ainda existe, mas eu gosto do nome dele. Simpatia é quase amor. Simpatia, gente, é prioritário para ter amor ao próximo. Se eu não simpatizar com os outros, se eu não simpatizar com os outros, eu não abro campo para assistência. E eu nasci, todos nós nascemos para assistir, porque eu não sei a quem eu devo. Eu não posso dizer, eu devo ao Senhor, eu devo ao Senhor, eu devo a você, eu não sei. Alguém sabe? Um ou outro você até pode saber, mas daqui, quem a gente pode saber quem foi vítima de quem aqui? Então o que a regra diz? Bom, eu ajudo todo mundo, porque um ou outro eu devo estar assistindo, deve ter sido uma ex-vítima, porque eu não quero mais vitimizar ninguém. E como eu sei que hoje eu estou no meu melhor da evolução, quanto mais eu recuar no passado, mais bobagem eu fiz. Então eu preciso agora o quê? Começar o meu processo de limpeza espiritual. E se eu quero trabalhar em reunião mediúnica, se eu quero dar paz, se eu quero ser médium de cura, a prioridade é para ontem. Eu odeio, eu não gosto, o meu santo não vai com dele. O mentor espiritual, ele quer trabalhar contigo. Se você tem essas coisas aí dentro do seu coração, isso está pesando. Ah, mas eu não sou espírito superior. Mas a gente já pode vigiar. Quando vem o pensamento, o que a gente faz? Te corta. O pensamento vem, te corta. Você não fica alimentando aquilo. Eu não gosto de fulano. Eu não gosto. Às vezes nem você nem gosta, nem desgosta. Às vezes é um espírito que está te influenciando. Para a gente terminar, o Altivo contou uma história interessante numa palestra dele. Altivo foi presidente do Leon Denis, né? Lá em Bento Ribeiro. Ele contou uma palestra que aconteceu na casa espírita dele, lá no Leon Denis. Na reunião de desobsessão, antes das pessoas chegarem, 2 trabalhadores chegaram, estão ali, né, às sextas-feiras. Aí o irmão, um chegou para o outro e falou: e aí, tudo bem, boneca? Aí o outro falou: tudo bem. Aí o outro respondeu para ele: tudo bem, boneca. Acabou. Começou a desobsessão. Um médico não tinha visto essa amabilidade. Um médium chegou lá: aí quase que eu derrubei vocês hoje, eu quase que acabei com essa reunião hoje. Aí o doutrinador, que também não sabia de nada: o que foi, meu irmão? Eu famei lá um de vocês aí de boneca, o outro falou boneca, mas o outro não entrou no clima.
Aí depois da reunião, os dois falaram o que aconteceu. E o que falou, pediu desculpa. Ele não sabia por que ele falou aquilo. Agora a gente sabe o que foi. O que foi? Porque o que fez ele falar veio na reunião. As influências, gente. Então, às vezes, a antipatia, ela é apenas uma diferença. Ele é baixo. Ou ele, sei lá, qualquer coisa. É um motivo para que aquilo cresça e você desagregue. E aí, a gente não está fazendo um serviço daquilo que a gente se comprometeu em nascer. Que é o quê? O nosso resgate. Ninguém nasce na Terra se não for para crescer e evoluir. E a gente só cresce se relacionando uns com os outros. Como todo mundo é imperfeito, a nossa visão precisa ser fora da caridade não há salvação. Que quer dizer, fora do amor ao próximo não há salvação. Então eu preciso assistir a todas as pessoas. Se eu tenho que assistir, eu tenho que simpatizar, para que eu tenha empatia. Troque de lugar. Então esse é o nosso desafio. Para que nós não tenhamos o problema de desencarnar e ficar se tornando obsessor, vamos transformar todo o nosso mundo em simpatia, porque simpatia é quase amor.